Oi pessoas, bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Cam. Bem-vindos ao meu primeiro vídeo. Uau! Como vocês podem ver pelo título, o tema desse vídeo é o medo de começar, que a maioria dos artistas sente, eu acredito. E eu pensei, nossa, que tema ótimo para um primeiro vídeo, não é mesmo? Considerando que eu sou artista e eu morro de medo de começar meus projetos, já vou avisando que esse vídeo não vai ser, tipo, algo com dicas, né? Algo do tipo. É mais um desabafo mesmo, sabe? Já tem bastante tempo que eu tô com vontade de criar esse canal. Alguns anos, na verdade. Primeiro porque, assim como a maioria das pessoas da minha idade, eu cresci tendo acesso à internet, certo? Desde muito novinha. E principalmente o YouTube. Isso pode parecer meio patético de dizer, mas o YouTube foi uma parte bem importante da minha vida. E até hoje é. Começando pelo fato de que a maioria das coisas que eu sei sobre desenho, sobre arte, eu aprendi através do YouTube. Sabe? Se não fosse essa rede social e todos os youtubers incríveis que eu conheci por aqui, eu acho que eu não teria uns 20% das habilidades de desenho que eu tenho hoje, sabe? Até os dias de hoje, eu diria que o YouTube é a minha rede social favorita. Ela é a que eu mais uso no meu dia a dia também, considerando que eu só coloco os vídeos passando, né, pra ficar algum barulho de fundo quando eu tô fazendo alguma coisa. Quando eu tô desenhando ou às vezes até estudando. Se for um assunto que não é muito difícil, eu coloco algum vídeo de fundo pra ficar assistindo. Como eu disse, já tem muito tempo mesmo que eu tô com vontade de criar esse canal. Mas foi só agora, em 2025, que eu finalmente tive a coragem pra realmente dar início a esse projeto, sabe? Nada, eu ainda tô com bastante medo, eu tenho que admitir. É muito esquisito isso, não, sabe? Tentar coisas novas. Não a parte de postar minha arte, mostrar minha arte pro mundo, né? Porque eu já posto meus desenhos na internet desde 2023. Então isso eu já tô mais acostumada. O estranho mesmo é ter que ficar ouvindo a minha própria voz na gravação, porque soa muito esquisito. Eu não sei o que acontece. Eu acredito que a maioria das pessoas também se sente assim, né? Quando precisa gravar algum áudio e se escutar depois. É muito estranho, é muito estranho. Mas acredito que esse seja o tipo de coisa que você vai se acostumando com o tempo. Pelo menos eu espero. Porque eu ainda pretendo fazer muitos vídeos. E se eu ficar com essa sensação pra sempre, já era. Acabou o canal. Mal começou, mas enfim. Além de achar estranho ouvir minha própria voz, é ainda pior porque minha família tá em casa enquanto eu tô gravando isso, certo? Então eu fico naquela noia de, meu Deus, e se eles me escutarem falando? E se eles acharem que eu sou esquisita, que eu tô doida? Mas aí eu lembro, eu sou sim esquisita. Todo artista é meio esquisitinho por natureza, ok? Só nos resta aceitar isso e tentar não se importar com o que as outras pessoas vão pensar. Vocês podem me perguntar, ah, Cam, mas se você acha tão estranho se escutar falando, por que você não só posta vídeos sem narração, só com uma música de fundo tocando? E eu lhe respondo, porque eu não aguento assistir esse tipo de vídeo, ok? Eu, obviamente, não tenho nada contra quem faz, quem gosta de assistir esse tipo de vídeo, mas eu acho extremamente entediante. E eu gosto de fazer conteúdos sendo eu mesma o meu maior público-alvo, certo? Então, por que eu faria alguma coisa que eu não gostaria de assistir? Entende? E isso é uma coisa que também se aplica à arte, sabe? Tipo, eu não deveria ter que ficar me limitando a algum nicho específico. Tipo, alguma coisa que eu não gosto de desenhar, mas porque é uma coisa que tá em alta, tá na moda, eu me forço a fazer só pra poder, sabe, atrair mais gente pra minha página. E eu não gosto disso, sabe? Eu acredito que quando se trata de arte, você só deveria fazer o que realmente te faz feliz, entende? A menos que seja, claro, um estudo de alguma coisa que você tenha dificuldade de desenhar. Isso não vai ser divertido de fazer. Mas é necessário se você quiser evoluir, então. Vocês entenderam? Voltando pro tema central do vídeo. Eu me distraí um pouco, gente, desculpa. Eu até tentei fazer um roteiro bonitinho, organizado, sabe, pra esse vídeo, mas toda vez que eu tentava me gravar falando, sempre saía algo muito não natural, sabe? E eu não tava gostando, então eu decidi só ir falando.
qualquer coisa que vier na cabeça e torcer pra dar certo no final. Felizmente temos a mágica da edição. Eu posso simplesmente cortar fora o que eu não gosto. Eu não sei bem dizer quais outros motivos nos levam a ter tanto medo de começar nossos projetos criativos e tal. Mas, pra mim especificamente, esse medo vem de um lugar de insegurança, sabe? Eu diria isso. Porque, geralmente, quando eu penso em todas as vezes que eu tive alguma ideia pra algum projeto criativo que eu queria fazer, tipo, sei lá, criar um canal no YouTube, ou então começar a escrever uma história em quadrinhos, algo do tipo, eu sempre fico meio travada, sabe? Quando é hora de realmente começar a planejar o que eu vou fazer. Porque eu fico sempre pensando, nossa, mas e se não der certo? E se ficar ruim? E se eu não for boa o suficiente pra executar essa ideia, sabe? Pôr ela em prática. E é uma coisa muito chata ter essa mentalidade, sabe? Racionalmente, eu sei que isso tudo não importa. Porque é a minha primeira tentativa, certo? Fazendo alguma coisa nova que eu nunca fiz antes na vida. Então é claro que vai ser ruim. Não adianta tentar ser extremamente perfeccionista, porque a primeira tentativa vai ser ruim. E é preciso que ela seja ruim, porque se você não errar, você não vai aprender. Entender. E quando se trata de fazer alguma coisa que você planeja mostrar pro mundo, então, nossa, aí que bate o nervosismo mesmo. Porque você, além de você ficar preocupado com o seu trabalho não ser bom e não atender as suas próprias expectativas que você colocou em si mesmo, você ainda precisa se preocupar com a reação das outras pessoas, se as pessoas ao seu redor vão te apoiar, se elas vão achar isso uma idiotice, certo? E mano, eu diria que eu sou uma pessoa bem medrosa quando se trata de ouvir a reação das pessoas ao meu redor, sabe? Mas ultimamente, o que eu tô tentando fazer é só ter uma atitude de. Ah, quem liga? Sabe? É, só vou fazer qualquer coisa. Se tiver bom, ótimo. Se não tiver bom também, não importa, é só tentar de novo. Essa foi a minha atitude que eu tive pra esse primeiro vídeo também, porque eu passei meses planejando o que seria meu primeiro vídeo. Porque nenhum tema que eu queria, que eu pensava, soava bom o suficiente pra mim. Nenhum tema parecia que se encaixaria em um tema adequado para um primeiro vídeo, se é que isso faz sentido. E eu não sabia o que desenhar no fundo. Eu até pensei em fazer alguma ilustração digital. Só que eu ainda não tenho muita prática no digital, então as ilustrações não estavam ficando boas. Então, eu acabei só voltando pro básico mesmo, pro meu clássico sketchbook e lápis grafite, que é uma das coisas que eu mais gosto de usar pra desenhar, sabe? E como eu também não tava com ideia do que eu deveria desenhar, eu decidi só gravar uma mini sessão de desenho gestual, sabe? Até porque eu não tava desenhando muito ultimamente, porque eu tava com uma mini crise de dor de coluna. Não aguentava ficar 5 minutos sentada, porque parecia que minha coluna ia partir. Então eu tava totalmente sem condições de passar horas e horas sentada na mesa, é, tendo alguma ideia pra desenhar e fazendo o desenho em si, sabe? Por isso eu decidi fazer só essa sessão de desenho gestual mesmo, porque é muito mais fácil do que uma ilustração completa, super elaborada. Até porque todas as filmagens que vocês estão vendo no vídeo, eu gravei em, tipo, 40 minutos. Porque é muito rápido, né? Esse é um dos objetivos de fazer desenho gestual. Só marcar ali o básico da pose e o movimento da pessoa, né? E também pra soltar a mão, não ficar tão travado quando for desenhar. Por isso que é muito bom fazer esse tipo de coisa como aquecimento, quando você vai fazer alguma coisa mais elaborada e tal. E eu admito que eu sou um pouco hipócrita pra falar disso, porque eu nunca me aqueço antes de desenhar. É um hábito que eu tô tentando construir ainda, mas eu nunca faço isso. Então, não sejam como eu, ok? Se aqueçam antes de começar a desenhar. A mão de vocês vai agradecer. E também o desenho vai ficar muito melhor. Tipo, ao invés de você já ir direto pra sua ilustração, pra sua ideia incrível, fazer só alguns desenhos, alguns rabiscos aleatórios antes. Vai ajudar muito. Eu acredito que eu não tenho mais muito o que falar, não. Já tem
quase uma semana que eu tô só enrolando pra postar esse vídeo. E se eu ficar inventando coisa pra adicionar, eu não vou postar isso nunca. Então, vamos estar terminando por aqui, pessoas. Esse é dedicado a mini eu, de 8, 9 anos, que passava o dia inteiro assistindo vídeo no YouTube e pensando, um dia eu também quero fazer isso. Minica, você realizou seu sonho agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham desenhado alguma coisa também, talvez. Se sim, digam nos comentários, eu quero saber. Espero também que esse vídeo tenha inspirado algum de vocês a dar início aos seus projetos criativos, porque a vida é muito curta, ok? A vida é muito curta pra você ficar se preocupando com a opinião das pessoas. Tipo, se você quiser fazer alguma coisa, por exemplo, eu mesmo, né? Se você quiser começar um canal no YouTube, mas você tá com vergonha do que as pessoas vão pensar, ninguém liga, ok? Se as pessoas ligarem, não importa também. O importante é que você esteja gostando. Ou seja, se você não tá machucando ninguém, não tá fazendo nada de errado, e você tá se divertindo, então faz, sabe? No final, eu resolvi dar uma decoradazinha pra elas não ficarem tão sem graças, né? Só as poses mesmo. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero ver vocês no próximo. Eu pretendo manter um intervalo de 1, 2 semanas entre cada vídeo. Mas eu vou sempre avisando lá no meu Instagram. Caso queiram, só me seguir. É isso, espero que tenham gostado. Tchauzinho, até a próxima.